Os fósseis são estruturas importantes para a compreensão da história do planeta. Tá? Eles são restos ou vestígios de vida que ficaram preservados em rochas ou em outros materiais naturais, como gelo e âmbar, tá? E possuem idade superior a 11 mil anos. Tá certo? O nome fóssil vem do latim fossilis, que significa extraído da terra, por serem principalmente encontrados em rochas sedimentares. A gente vai encontrar a maior parte dos fósseis em rochas sedimentares, tá bom? Por que é em rocha sedimentar? Porque ele advém do acúmulo de sedimentos ao longo de milhares e milhares de anos. Vai cobrindo aquele animal, aquele vestígio, aquele resto de animal, tá? E esse material vai sendo coberto e vai sendo fossilizado. Nessa imagem você tem o exemplo, né, de alguns exemplos de fósseis. Tá? Você tem um trilobites, bem na parte superior. Tem uma estrela do mar que foi fossilizado, um resto do animal, um réptil ou um mamífero, tá bom? E até um crustáceo você tem identificado nessa imagem. Apesar de que muitos pensam, os fósseis não são apenas ossos de animais, tá? Mas também você vai encontrar fósseis dos vestígios. Tá? O que são vestígios? São evidências daquele animal, como restos de fósseis, dentes, pegadas, tá? Fezes, né? Até uma folha, um galho. Tá? Então tudo isso são vestígios e são fósseis que servem para você estudar e identificar com precisão a idade daquela rocha e em que período aquele animal viveu. Tá? Então, por isso que é importante o estudo dos fósseis. Eles são difíceis de se formar. Tá? Existem várias condições de temperatura, de pressão, né, que influencia na formação dos fósseis. Normalmente, os fósseis, a parte que a gente mais encontra é a parte mais dura dele, como ossos, dentes. Tá? Raros são os fósseis que você preserva o corpo e partes moles. Tá? Mais comum de você ter esse caso são de insetos que são aprisionados no âmbar, que é a seiva das plantas que cobriu aquele inseto. E o mais comum que nós temos de preservação total de animais maiores é na questão do gelo. Tá? São animais que foram congelados e ficou preservados completamente, inteiro. Tá? Então você vê até a pele, em alguns casos de mamutes você identifica até o fluido corporal daquele animal. Como ocorre o processo de fossilização? Tá? O processo de fossilização ele ocorre da seguinte maneira: quando o animal morre, tá? O animal ou vegetal cai, ele se acumula no fundo normalmente do mar ou do rio ou do lago, e esse material ele é coberto, né? Vai sendo coberto por camadas de sedimentos ao longo de vários e vários anos. Tá? Ele tem que ser rapidamente coberto. Por quê? Porque assim evita o processo de decomposição do corpo daquele animal que foi morto. Tá bom? Então é desse jeito. Aí vai se acumulando, formando camadas sobre camadas, a pressão, e vai iniciando o processo de modificação daquele animal, daquele resto de animal. Quais são os tipos de fossilização? Você tem a moldagem, tá? Onde as partes duras dos organismos vão desaparecendo, deixando nas rochas suas marcas ou impressões. Ou seja, o organismo é destruído, mas o molde fica. Tá? Então você tem os moldes daquele animal. Mumificação. Os restos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como âmbar, gelo e resina fóssil. Tá? Não sei se vocês já assistiram o filme Jurassic Park, né, o primeiro. Eles utilizavam esses insetos, né, no âmbar, né, teoricamente, para extrair o sangue dos dinossauros e aí a partir dele fazer, né, reviver os dinossauros. Né? Mas nós sabemos que isso não é possível porque o DNA ele não sobrevive ao longo de milhares e milhões de anos. Tá? Ele destrói. Então tudo que tiver dentro desse inseto, né, permanece dele, mas a maior parte do material dele foi destruído. Mineralização ou petrificação.
Nesse processo a matéria orgânica ela vai sendo substituída por mineral ao longo de milhares e milhares de anos. Tá? Então, é como se o animal fosse sendo petrificado, virando uma pedra. Tá? O caso mais comum que nós temos aqui mais próximos é o da floresta fóssil, que tem bem no Parque Poticabana. Tá? Só tem 2 florestas fósseis no mundo, basicamente, e uma está aqui em Teresina. Tá? E nós temos plantas que estão na posição onde ela viveu, né? Permaneceu viva durante milhões e milhões de anos e ela foi fossilizada na posição que ela estava. Tá? Uma coisa rara de acontecer, né, nesse processo de fossilização e formação de florestas fósseis. E por último nós temos as marcas, tá? Que são pegadas, né, do animal, do dinossauro que viveu há milhões de anos, né, e até as fezes fossilizadas. Né? Ele vai passando, caiu, formou o sedimento, foi coberto e ele foi mineralizado. Tá? Por que é importante o professor estudar as fezes dos animais? Porque através da análise das fezes, dos fósseis das fezes, a gente sabe como é que era a alimentação daquele animal há milhões de anos atrás. Tá? Então, a gente tem uma noção se ele era herbívoro, carnívoro, como é que era a vida dele, né? Só pela análise dessas fezes. Tá ok? Então, por isso aí a gente encerra, né, o nosso vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Abraço.